todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula nós vamos continuar falando sobre HTML e CSS, tá bom? Nessa aula nós vamos falar sobre seletor de atributo. E o que é um seletor de atributo, tá, gente? O seletor de atributo ele é usado para selecionar elementos HTML com base em seus atributos ou no valor de seus atributos, tá? Então guarda essa informação. Como é que a gente representa esse atributo, tá? Ele é representado por colchetes. E você pode estar combinando esse seletor de atributos com outros seletores para criar o quê? Uma regra mais específica. Agora que a gente tem uma introdução, vamos ver na prática como isso funciona, tá bom? Então, eu tenho aqui, dentro da nossa pasta seletores, eu criei uma pasta chamada seletor de atributo e eu criei aqui o nosso arquivo index.html, tá bom? E aqui eu peguei uma imagem aqui de logo e coloquei aqui, tá? Porque a gente vai usar aqui uma imagem também na aula de hoje. E aí você pega qualquer imagem aí na internet, tá? Só para você poder estar utilizando na aula de hoje. Bem, bora lá, vou mostrar aqui, né, a nossa pasta. Nós temos todas as nossas aulas que nós já fizemos até agora. Dentro da pasta aula CSS, a nossa primeira aula de CSS foi Align CSS. E depois a gente começou a ver seletores. Bem, então, como a gente está vendo mais de uma aula de seletores, eu criei uma pastinha para colocar as aulas de seletores, tá? Bem, por que eu não fiz uma única aula de seletores? Porque eu falei para vocês que iria dar um nó na cabeça de vocês. E eu acho que chegando agora nesse momento, né, que a gente já passou por alguns seletores, né, como por exemplo o seletor de tag, o seletor de classe, o seletor de ID, o seletor universal, dá para ver que realmente não poderia ser uma única aula falando só sobre seletores, né? Bem, então bora lá. Hoje é a aula de seletor de atributo, a qual está aqui nossa pastinha, e eu vou abrir aqui o nosso arquivo index.html. A gente já criou ele é nossa página principal, e vamos abrir ele aqui. Bem, nada ainda temos, por quê? Porque não temos nem ainda a estrutura básica de uma página web, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, como todas as aulas, vamos primeiro dizer qual é a sintaxe, tá? Do nosso seletor de atributo. Então, bora lá, vou colocar aqui sintaxe. Bem, a gente vai aprender sobre o que é seletor de atributo. E eu falei que o seletor de atributo, ele seleciona elementos com um atributo que é específico, com um valor específico, na verdade. Então, eu falei também que ele é representado por colchetes. E isso aqui é um colchete, tá? Então, aqui eu vou ter o seu atributo e eu posso ter o seu valor, tá? Esse aqui é a sintaxe. E aí, os demais você já está por dentro, porque eu preciso o quê? Ter a propriedade e o valor, tá? Então, por exemplo, se eu quero mudar a cor de algo, eu vou dizer o quê? Que eu quero mudar, que eu quero estar atribuindo o colo, que eu vou estar mudando o texto de alguma coisa, e o seu valor, qual é o valor que eu quero que aquele texto tenha, né? Então, eu quero modificar a cor do texto, então, propriedade colo, e o valor que eu quero aplicar, o valor azul, então, blue, tá? Então, bora lá, vamos ver isso acontecendo na prática, tá? Coisa que a gente tem que fazer é trazer a estrutura básica de uma página web. Então, isso a gente aprendeu na nossa primeira aula. Se eu apertar Shift, ponto de afirmação, olha só, ele já me traz aqui a estrutura básica de uma página web. E na nossa primeira aula, a gente passou por cada linha, tá bom, dessa estrutura, por cada tag, a gente viu o que vai na cabeça de uma página web, né, no cabeçalho, e o que vai no corpo de uma página web, tá bom? E nessa aula também, eu indiquei algumas extensões que eu acho que é muito importante você ter instalado. Legal você apertar o Shift, ponto de afirmação, e ele trazer a estrutura, é legal, por quê? Porque ganhamos tempo. Imagina ter que escrever cada linha desse código. É legal, não é verdade? Então, isso aqui nos ganha tempo, e isso é produtivo, isso é muito bom. Bem, o que eu vou fazer? A coisa que eu vou fazer aqui é só modificar para PTBR, né? Quem assistiu a estrutura básica de uma página web sabe o que eu estou fazendo. Eu estou inicializando aqui o nosso documento HTML. Estou definindo o quê? Eu estou definindo o idioma português do Brasil. E isso vai ajudar no quê? Na acessibilidade e na otimização para o menos
mecanismo de busca. Então, se eu tiver um leitor de tela, ele vai entender que a minha aplicação, a minha página web, ele está em quê? Em português do Brasil, tá bom? Bem, agora eu vou modificar também o título. O título eu vou colocar seletor de atributo. Bem, pronto, carreguei aqui. Aqui está o título, seletor de atributo. Tem nada aqui, porque não tem nada aqui. Nada no corpo da minha aplicação, tá bom? Então, na estrutura básica da minha página, a gente não colocou nada aqui, por isso que não tem nada aqui. Bem, bora lá. O que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar os elementos da minha aplicação, tá bom? E aí depois a gente aprende como é que a gente vai é, utilizar o seletor de atributo, tá? Bem, bora lá. Eu vou criar aqui um H1, tá? Um elemento H1, que é um cabeçalho. E eu vou escrever aqui, ó, exemplo de seletor de atributo. Tá? Bem, aqui está um H1 normal, tá? Nada está sendo feito porque nós ainda não criamos nossa utilização e não estamos aplicando a ele, tá bom? Bem, eu vou criar aqui um P de parágrafo e eu vou dizer este parágrafo vai receber algo, tá? Eu vou colocar um atributo. Ele tem um atributo. Ele tem o atributo que eu vou atribuir ainda para ele. Quando ele não tem nada. Tá? Eu vou criar um botão. Botão. Opa, botão. E eu vou chamar de enviar. Podemos ver. Não temos nada ainda por enquanto aqui, né? Estamos estilizando nada. Estou dando aqui um espaçamento, uma quebra de linha, tá? E aqui eu vou criar um link, tá? E eu vou dizer aqui que esse link aqui, ele vai ser seguro. E eu vou colocar aqui o link seguro, que é o HTTPS. Que a gente sabe que links seguros são os que tem a questão, o que termina com S, né? HTTPS. Vou criar aqui um outro link, tá bom? Vou quebrar aqui a linha, vou pular aqui uma linha, senão vai ficar tudo junto. E eu vou colocar aqui que ele também é um link, ok? E ele não vai ser seguro. Então, a gente vai estar trabalhando com o quê? HTTP. Então, nós temos aqui dois links. Tá? Nada está acontecendo, nada está sendo feito. Eu vou criar aqui uma div. E eu vou colocar aqui botão primeiro, nossa div, vai se chamar botão primário. E eu vou criar outra div, que eu vou chamar de botão secundário. Tá? E aí eu vou também utilizar aqui nossa imagem, tá? Eu vou colocar aqui a tag image. Eu peguei aqui, ele tá aqui, tá? Então eu vou chamar ele aqui, logo 1.png, tá? E eu vou colocar aqui logo o meu canal. Prontinho, aqui está aí, tá? Agora eu quero estilizá-lo. Quero estilizar ele utilizando atributo. C. Que na cabeça, né, da estrutura básica da minha página web, no cabeçalho, vou utilizar, a gente aprendeu já duas formas de utilizar o estilo, o CSS. Tanto podemos utilizar o Align CSS, a qual a gente vai estar aplicando nas tags, como no integral, que é utilizando a tag style no cabeçalho no nosso documento, tá? É aqui que a gente vai colocar. Bem, bora lá. A gente vai trabalhar com seletor de atributos. E aí agora eu quero que vocês prestem bem atenção, porque a gente vai passar por algumas formas de ser feito, tá? Forma de utilizar os seletores de atributo. A gente vai começar pelo mais simples, tá? Então, a gente vai criar um seletor de atributos simples. Então, eu vou vir aqui, tá? Você pode ir lá na sua colinha e ver como é que é colchete. E aí você tem o atributo e também você pode passar um valor. É da forma bem simples, tá? Eu vou passar aqui o atributo title. Ó.
E eu vou dizer que aqui, eu vou dizer para ele que aquele, o elemento que tiver o atributo title, eu quero que ele fica da cor vermelho, tá? Lembrando, gente, sobre o seletor de atributo, nesse caso, o seletor de atributo simples, ele aplica estilo a todos os elementos que possuem o quê? O atributo type, tá? E aí eu vou estar definindo o quê? A cor do texto como vermelho para ele, tá? Vamos lá, vamos aplicar. Como é que eu posso aplicar isso? Basta eu ter um atributo. Um atributo, eu posso vir aqui e chamar esse meu atributo. Meu atributo vai chamar title, né? Eu estou definindo ele aqui, title, tá? E aí eu posso dizer qualquer coisa aqui. Eu posso chegar aqui e dizer, isso aqui é um título da página, tá? E aí agora eu posso ver que o meu H1, ele ficou em vermelho. Por quê? Porque eu falei para ele, eu estou criando aqui um seletor simples de atributo, que eu estou dizendo para ele que todos os meus elementos que tiver um atributo chamado title, quero que o texto dele seja vermelho, tá bom? Posso estar colocando isso aqui. Então eu posso vir aqui chamar o meu atributo title, tá bom? E dizer parágrafo destacado. Tá em vermelho, tá? E eu vou colocar aqui, ó, title. Nós podemos ver que o nosso parágrafo também recebeu a cor vermelha. Por quê? Porque todo o atributo, tá? Então eu estou dizendo que eu estou criando um seletor, que eu estou chamando ele, tá? Um seletor de atributo, ao qual eu estou dizendo para ele que o atributo aqui, ó, o atributo dele é title. Então todos os atributos, todos os elementos que tiver esse atributo, tá? Que tiver o atributo title, ele vai ter a cor vermelha. Então, eu posso ver que tanto o meu H1 como o meu parágrafo, ele tem esse atributo. Então, vai ser aplicado essa cor. Tá? Então, acho que a maneira mais simples aqui da gente entender como é que ele funciona. Entendendo isso, vamos tentar avançar um pouquinho mais, tá? Eu vou criar um seletor de atributo com um valor exato, tá? Presta atenção, a gente agora vai começar a utilizar isso aqui, o atributo com seu valor. Tá? Então, um valor exato. Bem, eu vou dizer, vou criar aqui o atributo, ó, que se dá pelo colchete, nós já aprendeu, tá? Então, eu vou dizer que o elemento que tiver o atributo typer, mas ele não basta só ser typer, o atributo não basta ser só typer, mas que ele tiver um nome, tá bom? Que ele for igual a submit, tá? Eu quero colocar uma cor de fundo, então eu vou colocar background color e eu vou colocar verde, tá? Preste só atenção. Peraí que eu... Só um minutinho, gente, que estão me ligando aqui, bem agora que eu estou gravando a aula. Só um minutinho. Prontinho, voltamos, bora lá, tá? Então, eu estou dizendo o quê? Olha, eu estou criando um atributo aqui, um seletor de atributo, tá? Com um valor exato. Então, eu quero que ele aplique estilo aos elementos que ele possui o quê? Um atributo chamado title, que ele seja exatamente o quê? Submit. Então, meu type, dentro do meu elemento, ele tem que ter esse valor, submit, tá? Ele sendo do tipo type, tá? O meu atributo sendo type, e ele sendo exatamente de igual a submit, eu vou aplicar, entendeu? A cor de fundo dele, verde. Bora lá. Eu vou fazer isso, o quê? Dentro de algum elemento nosso, que vai ser o quê? O botão, tá? Vou vir aqui e vou dizer que ele é do tipo submit, tá? Agora, se eu carregar, entendeu? Aqui eu vou ver que ele ficou com fundo verde. Por quê? Porque o atributo dele é type. E ele é igual submit, ele é igual submit, tá? Então, só de novo, gente, para gravar na cabeça de vocês. O seletor, tá, de atributo com valor exato, ele vai aplicar, tá, os estilos aos elementos que possuem o quê? O atributo, nesse caso, no nosso caso, a gente está dizendo que o atributo é type, tá? Que
exatamente igual a submit. Se ele for igual a isso, ele vai aplicar essa cor de fundo, tá? Então, vamos avançar, tá? As coisas vão ficando um pouquinho mais difícil, mas vamos tentar entender, tá? Vamos subir os degrauzinhos devagarzinho, tá? Não precisamos correr. Bem, eu vou criar aqui um outro atributo, tá? Eu vou colocar aqui que o atributo vai ser o ref, tá? Só que aqui eu vou utilizar o colchete e eu vou dizer que ele é igual HTTPS. E agora você já vai começar a falar assim, eita, agora tá ficando um pouco difícil. Mas vamos ver se, ó, ignora isso aqui, que isso aqui você não sabe. Mas outras coisas aqui, você já sabe. O que você vai falar para mim, Jéssica? O elemento que ele tiver o atributo href, que ele for igual HTTPS, ele vai aplicar o que você definir aqui. Exato. Legal. Pronto. Legal. Mas eu não sei o que é isso. A gente já vai ver, tá? Eu vou dizer que ele vai aplicar a cor vermelha, tá? Agora vamos entender o que isso aqui está representando, tá? A gente está criando aqui um seletor de atributo com operador. E eu estou dizendo para ele, tá? Olha só o que eu estou falando para ele. Ó, eu estou criando aqui um seletor de atributo com operador que começa, tá? Olha, isso aqui significa assim, que começa com, tá? Com o quê? Então, eu vou dizer para ele, ó, utilize os elementos cujo valor do atributo ref, tá bom? Cujo atributo o atributo ref, ele começa, tá? Olha aqui, ó, começa. Então, quando eu escrever isso aqui, lê assim, começa com HTTPS, tá? Então, começou com HTTPS, eu quero que aplique essa cor vermelha. Então, eu estou definindo a cor do texto, tá? Como vermelha para os links sugeridos, tá? Que nesse caso, para o link, né? HTTPS. Bem, bora lá. Quem é aqui o nosso link que eu falei que ele vai ser um link seguro, que ele vai ter um HTTPS? Bem, pode ver, a gente já tem aqui o atributo, né? Que é o nosso atributo que vem junto com a nossa tag, que é a nossa tag de link. Então é aqui que a gente passa ele, não é verdade? Então a gente já tem ele aqui. Só que eu falei que ele tem que começar com o quê? Olha lá, vou colocar aqui HTTPS, tá? E aqui eu poderia colocar qualquer site, tá? Eu vou colocar aqui exemplo.com. Ele não vai me levar para canto nenhum, tá? Porque aqui é só um exemplo. Bem, bora rodar e vamos ver o que vai acontecer. Ele aplicou a cor vermelha nele, tá? Olha, vamos lá, eu vou copiar isso aqui. Vou colar aqui no de baixo. Só que aqui eu falei que o link ele não é seguro, que ele vai ser o quê? Só um HTTP. Não vai ter o S, tá? Vamos rodar. Só. Ele não aplicou, tá? Ele está normal. Eu tenho aqui um link, mas ele não está aplicando a cor vermelha. Por quê? Porque eu falei para ele que não é só ele ser um atributo ref, tá? Não é só isso. Eu estou dizendo que o valor dele tem que ser igual, tem que começar. Olha aqui, ó, o sinal de começar. Então, o que eu estou falando para ele? Olha, eu tenho aqui um seletor de atributo com um operador, tá? Que começa com o quê? Que tem o ref, mas que começa com HTTPS. E aí eu quero estar estilizando esse elemento que possui tanto esse atributo, mas que o valor dele comece com HTTPS. E aí, se você encontrar esse elemento que tem esse atributo e começa com isso, por favor, você poderia estar aplicando a cor vermelha nele. Pronto. Ele encontrou, ele veio aqui e ele encontrou o atributo, ele encontrou dois atributos, have, mas somente um começa com HTTPS, o outro é só HTTP, tá?
Aí somente um recebeu cor vermelha. Bem, bora lá. Vamos continuar, tá? Espero que estejam entendendo. Estou tentando, né, voltar, né, na explicação para ver se fica claro para vocês. Bem, bora de novo. Eu vou criar aqui um atributo e eu vou dizer que o atributo vai ser uma classe, tá? E agora eu vou utilizar outro sinalzinho aqui, que agora é um cifrão. E eu vou dizer igual PTR. Bem, o atributo e o seu valor, a gente já sabe, já está entendido. O que isso aqui significa, Jéssica? Bora lá. Falando para ele que eu estou criando um seletor de atributo, tá? Um operador, qual é esse operador? Termina com. Então, quando você vê esse aqui, isso aqui está dizendo que termina com. Esse aqui começa com. Esse termina com. Então, se eu tiver um atributo class que o valor dele termina com BTN, eu quero aplicar um estilo a ele, tá bom? Então, o que eu estou falando, ó, aplica o estilo a elementos cuja classe ela termina com BTN. Tá? Então, o valor dela tem que terminar com BTN. E aí eu vou dizer para ela que eu quero que a fonte dela seja negrito. Tá? Bem, bora lá. Vamos colocar isso na prática. A gente sabe como é que a gente chama um atributo class. Como é que a gente chama um atributo class? Posso vir aqui na minha div, tá? Vamos trabalhar com as div, e eu vou chamar aqui o atributo class. Só que presta atenção, o meu atributo class, ele tem que terminar, não, ele não tem que começar, ele não tem que ser igual, mas ele tem que terminar com btn. Então, eu poderia chegar aqui e dizer, ó, primary btn, tá? Vou rodar aqui e vejo que ele ficou em negrito. Posso vir aqui, só pra vocês verem, gente, eu vou criar outra class. E, ó, ele tem que terminar, ele não tem que ter o mesmo nome. Então, eu posso vir aqui e criar secondary btn, tá? Então, ele termina com btn, ele termina com btn. O atributo dele é class. Olha lá, vamos lá ver o que a gente fez. O atributo é class? É. Ele termina, o valor dele termina com BTN, ambos terminam com BTN. Então, ambos estão recebendo o estilo o quê? O texto em negrito. Legal, não é verdade? Bora lá. O que eu vou fazer aqui é diminuir essa imagem para a gente poder enxergar ela ali no canto, tá? Então, eu vou colocar aqui 250 pixels de largura. Pronto, já estamos conseguindo enxergar ela aqui. Porque a gente possa também estar trabalhando com ela. Bem, bora lá. Vamos voltar aqui para os seletores, tá? E vamos criar aqui um outro atributo, tá? Eu vou vir aqui, colchete, a gente já sabe que o colchete, a gente tá dizendo que a gente tá criando um seletor de atributo. Eu vou colocar alt, tá? E aí eu vou utilizar agora um outro carinha, que é o asterisco, e eu vou colocar aqui igual logo. Bem, a gente já entende. O atributo, o elemento que tiver o atributo alt. E aí, nesse caso, não é esse é igual a logo, mas o asterisco. O que é agora? O que eu estou dizendo aqui? Qual é a diferença agora? Eu estou criando um seletor de atributo com um operador contém, tá? Então, eu estou dizendo para ele assim, olha, eu quero estilizar, tá? Os elementos cujo atributo alt contém o quê? A palavra logo. E aí eu vou dizer para ele que eu quero só criar uma borda. Vou criar uma borda normal, tá, gente? 2 pixels, ele vai ser solid e ele vai ser branco. Simples assim, tá? Veja só, o meu alt aqui, eu tenho uma imagem que ele tem um alt e eu tô atribuindo para dentro dele, eu tô dizendo que o meu alt é o quê? O logo do meu canal. Então ele tem a palavra, ele contém a palavra logo? Ele contém a palavra logo, a característica, ele contém. Então ele vai criar aqui uma borda. Vamos ver? E ele criou uma borda. É assim que a gente trabalha com atributo. E eu entendi, eu sei que vai complicando, né, conforme vai aumentando aqui, mas eu espero que vocês tenham entendido,
tá bom? Começa, termina, contém, tá bom? Então, você gravar essas palavrinhas-chave, acho que essas palavras-chave a gente tinha que tornar tudo mais simples para nós compreender, tá? Então, ó, colchete, começa, cifrão, termina, asterisco, contém. Enfim, gente, palavrinha-chave aí para a gente saber o que vai utilizar na hora, tá bom? Bem, não tem nenhum daqueles símbolos, então só tem o atributo igual o valor, então ele tem que ser igual, tá? Então, ele tem que conter o atributo, ele tem que ser igual a isso aqui, tá? Não pode ser submit e outra coisa, tem que ser submit, somente submit. E aqui, todos os atributos Title, independentemente, aí a gente pode ver isso aqui como prova, independente do que ele tem, do que ele recebe, independentemente do que ele recebe aqui, do seu valor, ele vai estar aplicando o que você definiu para ele, tá? Nesse caso, a cor vermelha. Bem, vamos lá. Vamos ver também, né, a diferença entre o seletor de tag, classe, ID e atributo. Bem, bora lá, gente. De tag, rapidinho aqui, ó. Seleciona todos os elementos de um tipo específico, não importa se é um parágrafo, se é uma div, se é um H1, um cabeçalho, enfim, tá? Ele vai selecionar todos os elementos de um tipo específico e vai aplicar o estilo que você definiu ali, tá? Já o de classe, tá? O de class, ele seleciona todos os elementos que possuem o quê? Aquela classe, tá? Então, se ele tiver aquele elemento que tem aquela classe específica, ele vai estar atribuindo aquela estilização, tá? E isso é legal porque é reutilizável. Bem, o de ID, tá? Ele seleciona um único elemento com um ID específico e ele deve ser único no nosso documento. E a gente já viu isso e o porquê disso, tá bom? Bem, agora de atributo, que nós aprendemos de atributo. Ele vai selecionar elementos com base em um atributo, tá? Ou no valor de um atributo, como nós aprendemos e vimos, tá? Bem, só para finalizar, gente, o seletor de atributo, ele é flexível, tá? Então, ele tem uma flexibilidade. Então, você vai poder usar ele para selecionar elementos com base em qualquer atributo HTML, como a gente pode ver. Ele utiliza operadores avançados, né, como a gente pode ver com o colchete, cifrão e asterisco, que vai permitir a gente criar seletores poderosos e específicos, tá? E o uso dele comum, gente, é frequentemente usado, tá? Quando você quer utilizar formulários, links, imagens com base em seus atributos. Então, ele é muito útil e é comum você ver ele sendo usado dessa forma, tá? Então, é útil, né? E as pessoas costumam utilizar, a gente tem que aprender, tá? Né? Não é só uma questão de tipo, só por causa de nós, gente. É por causa que se a gente pega um projeto e tem lá isso, a gente tem que saber o que é isso e como isso aqui está sendo utilizado. E se nós precisar utilizar, nós também temos que saber como funciona e como se deve fazer, tá bom? Então, é útil, tá? Não é questão, gente, de tipo, não tem utilidade. Tem utilidade. E a gente tem que aprender, tá bom? Temos que ser curiosos, gente. Programador tem que ser curioso, tem que gostar de aprender, tem que gostar de aprender coisas novas. É o que nos torna, entendeu? Melhores no que fazemos, entendeu? Isso, é ser curioso, ter a vontade de aprender. Programador nunca para de estudar, nunca para, gente. A gente está sempre estudando. Não importa, você vai sair da faculdade e vai continuar estudando. Entendeu? Não tem como você parar, porque a tecnologia ela avança tão rapidamente que a gente não consegue acompanhar. É muito rápido, entendeu? Muito, muito rápido. Então a gente tem que estar sempre estudando, né? Para quê? Para que a gente não fique muito para trás. Né? Não quer dizer que você vai conseguir estudar tudo. Não tem como. Mas você tem que sempre estar estudando. Não tem como parar de estudar. Então, seja curioso e queira sempre aprender mais, tá bom? Então, muito obrigada, pessoal, e até mais. Tchau, tchau!